Você sabe que às segundas-feiras, para quem não sabe, preciso dizer, para quem já sabe, repetirei, segundas-feiras a gente faz um remake, um repeteco do que foi dito na nossa reunião, no nosso culto, na transmissão que nós fazemos todos os domingos às 10 da manhã. E não será diferente hoje. Vamos falar sobre mais uma conversa, mais uma reflexão dentro da série Meu Caro Amigo. Uma série que é baseada nas conversas, nos escritos de Lucas, no Evangelho de Lucas, lembrando que Lucas escreveu esse relato para uma pessoa chamada Teófilo. Então a ideia da série é: ô Teófilo, meu caro amigo, eu estou escrevendo isso aqui para você para que você entenda tais coisas. Porque quando Lucas começa o seu texto ali no versículo 4, Lucas 1:4, ele diz assim: para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então, Lucas quer que o seu relato, o texto que hoje temos como Evangelho de Lucas e o livro de Atos também, fossem instrumentos de fortalecimento da fé desse homem chamado Teófilo, do qual nós conhecemos praticamente nada além do seu nome, tá bom? Mas, quando nós observamos a narrativa de Lucas, e vamos entrar na conversa de hoje, você percebe que Lucas ele quer que Teófilo tenha certeza de algumas coisas, como eu disse. Anteriormente, nós conversamos já aqui que Lucas quis que Teófilo tivesse certeza da divindade de Jesus, esclarecendo para Teófilo que Jesus é Deus, Deus encarnado. A gente falou isso também há algum tempo atrás. Mas agora nós chegamos na tentação. E na tentação o que nós percebemos é um desejo que Lucas tem de que Teófilo entenda que Jesus é descendente de Adão, que ele tem uma descendência, uma genealogia, ele apresenta essa genealogia e também a tentação. Na tentação, o que é que nós vemos? A humanidade de Jesus, prostrado, com fome, cansado e principalmente como a humanidade de Jesus é vista e apresentada por Lucas, tem o objetivo de dizer a Teófilo: Jesus é homem. Sim, se disse antes que Jesus é Deus, Teófilo, agora eu quero que você saiba que Jesus é homem. Sabemos muito bem que a humanidade de Jesus nos foi apresentada em vários momentos, lembrando aqui as dores da crucificação, o sofrimento, vários momentos de cansaço que Jesus apresenta na sua relação e na sua caminhada com os discípulos, o momento que ele chora por Lázaro, a sua humanidade é muito clara. Então, se nós compreendemos que Jesus é Deus, precisamos compreender que Jesus também é homem. Teologicamente, isso tem um nome, um termo para isso, que é a união hipostática. É duas naturezas em um só ser, não é? Cristo, homem, Cristo, Deus. Importante a gente se lembrar que Lucas não apresenta um super-homem. Jesus, homem. O Evangelho não apresenta um super-homem, mas sim um homem. Jesus, o Deus encarnado, ele trilha o caminho até a cruz de maneira humana. Ele faz sinais, prodígios e maravilhas, sim, mas quem vive o que Jesus viveu com os discípulos, trilhando um caminho até a cruz, é homem. É essa percepção que a gente tem que ter. Jesus não tira proveito da sua divindade em nenhum momento. Em nenhum momento. Jesus não usa o seu poder em benefício próprio em nenhum momento. Por quê? Porque o plano divino era esse. Um homem perfeito. Como Adão deveria ter sido. Como Israel foi convocado, foi levantado para ser, assim também Israel deveria ter sido, melhor dizendo, Jesus o é. O caminho vivido por Jesus é de um homem que vive o plano perfeito, o plano divino perfeito, como Adão e Israel deveriam ter vivido. O autor de Hebreus nos diz que Jesus é alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado.
não é? O autor de Hebreus equivale Jesus a nós nesse aspecto da humanidade de Jesus, e isso precisa ficar muito claro. Então, Jesus agora trilha esse caminho enfrentando o tentador, como Adão enfrentou junto com Eva lá no jardim e perdeu, e como de certa maneira Israel também e perdeu no deserto. Interessante a gente se lembrar que antes, um pouquinho antes da tentação, alguns dias antes, não é? Já que Jesus ficou 40 dias no deserto, o pai disse a ele que ele era o seu filho amado em quem ele tinha muito prazer. Então, o objetivo da tentação, percebemos aqui, e a narrativa de Lucas nos leva a perceber isso, é que o tentador queria desqualificar essa realidade dita pelo pai. E ele começa a tentação no versículo 3 dizendo: se és o filho de Deus. Essa é a provocação do tentador, não é? Essa é a forma que ele encontra para tentar desvirtuar o coração e afastar o coração do Cristo dessa realidade dita por Deus, pelo Pai, de que ele era o filho amado, em quem o Pai tinha muito prazer. De alguma forma, essa é a tentação que nós passamos também. Sim, Jesus é único e coisas que Jesus viveu, só ele viveu. Não haverá ninguém novamente na história da humanidade para viver. E eu creio que a tentação, nesse sentido, sim, mas nós podemos tomar essa realidade vivida por Jesus como algo possível a nós, já que nós somos tentados nas mesmas áreas de paixões e de situações. Então, dá para a gente fazer esse paralelo sem medo nenhum, não é? Interessante que essa tentação, ela me leva a pensar que o tentador não aparece como a gente imagina, né? Chifrudo, vermelho, rabudo, aquela coisa esquisita construída na Idade Média, mas uma voz que apresenta até certo ponto uma preocupação com Jesus. Se você é filho de Deus, é só você fazer essas pedras virarem pães e o problema está resolvido. Há um quê de tentação mesmo, não só de afronta, como muitas vezes nós imaginamos, mas algo para corromper essa relação entre Jesus e o Pai. A primeira tentação é aquela que nós tão bem sabemos, que está ali no versículo 3 desse texto, quando o diabo diz: se és o filho de Deus, manda estas pedras transformar-se em pão, e Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Eu expliquei que essa conversa é uma reprise da conversa que existe entre Deus e Israel no deserto. Israel viveu isso, uma coisa interessante, de sempre cair, de sempre se afastar da vontade de Deus. E Deus avisou Israel a respeito disso. Depois você confere lá em Deuteronômio capítulo 8, a partir do versículo 2, e você verá como esse texto é um repeteco. Tanto a resposta de Jesus também se baseia em Deuteronômio capítulo 8. O diabo propõe uma rebelião da parte de Jesus para satisfazer a sua necessidade, e Jesus responde com a palavra de Deus lá de Deuteronômio: não, nem só de pão viverá o homem. Essa tentação, ela tem a ver com nós adotarmos para nós a autonomia total da parte de Deus, assim, fugirmos de Deus, não é? Eu até posso dizer que é uma autonomia satânica. A voz que encheu de rebeldia o coração de Adão e de Israel, ela tenta fazer a mesma coisa com o Cristo, e ela chega de alguma maneira até nós também, não é? Confrontando a nossa não satisfação humana. Se alguma coisa que nós queremos e que o tentador quer que nós amplifiquemos, isso é a nossa satisfação humana. E ficar 40 dias sem comer vai contra qualquer tipo de satisfação humana. E é justamente nesse ponto que o tentador chega, assim como acontece com a gente. Você vai deixar passar? Você vai viver isso mesmo? Essa aprovação não está demais para você? Jogue tudo para cima, pense em você. As propostas são a mesma, a voz diz a mesma coisa. A pergunta é: qual será a nossa resposta?
diante de uma dificuldade, diante de uma perda, diante de uma provação que tem a ver com tentação no seguinte sentido, a mesma palavra no grego, lembra a aula do Paulo On? Quem confere a live aqui sabe o que eu estou falando. Provação e tentação provém do mesmo termo no grego, mas uma quer nos derrubar, a outra quer nos transformar em gente mais parecida com Jesus. E quantas vezes nós queremos responder como Adão respondeu, como Eva respondeu, como Israel respondeu. Vou pensar em mim. Onde está a minha satisfação? Onde está o meu prazer? Onde está a minha vontade? Onde está o meu desejo? Eu quero resolver isso. Aliás, é a tônica da sociedade em que nós vivemos e da religião evangélica que nos cerca. Eu em primeiro lugar. E Jesus responde: nem só de pão viverá o homem. Não é? É uma obediência, é uma dependência, é uma entrega ao plano de Deus, já que quem levou Jesus por deserto foi o Espírito Santo. O mesmo que havia se manifestado no seu batismo o leva para o deserto. Já vem o tentador querer reverter tudo e priorizar, colocar Jesus como a sua própria prioridade, sendo que ele é o Filho amado e a prioridade para ele é a vontade do Pai. A segunda tentação é aquela de adorar o próprio tentador para ter todos os reinos. Conhece bem isso, né? Tem a ver com o poder humano, né? Ser grande, ser poderoso, ser soberano. Nós entendemos que em Israel, para com Israel, havia uma promessa divina para isso. Mas eu expliquei ontem que a promessa de Deus em exaltar Israel não era exaltar Israel, mas era se exaltar, porque Deus é que deve ser exaltado. Quando Deus levanta Israel para ser a maior nação da sua época naquela região, como aconteceu na época de Salomão, os reinos olhavam para Israel e ficavam admirados com tudo aquilo e viam Deus. A ideia divina era levantar um povo que amasse a Deus, glorificasse a Deus, servisse a Deus, obedecesse a Deus, e por isso seria muito abençoado, porque esse era o processo da situação toda naquele momento, e o povo ao redor, as tribos, os povos ao redor, veriam Deus e não Israel. Quando alguém é levantado, a gente acha que aquela pessoa ela está sendo levantada e que o fim de tudo é aquela pessoa ser levantada. Interpretação equivocada. O fim nunca pode ser eu ou você. O fim sempre é Deus. O fim sempre é a glória de Deus. O que o tentador queria era que Jesus perdesse essa referência e se deixasse levar pelo glamour, não é? De ser um dominador todo-poderoso. E Jesus, ele responde segundo o texto bíblico também, dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. A resposta de Jesus é: eu serei um culto a Deus, um sacrifício a Deus. Não estou interessado nas suas propostas, já que dele é o reino e dele é a glória. E a terceira tentação é aquela que está no versículo 9, que diz: jogue-se daqui e Deus te salvará. O diabo levou Jesus ao pináculo do templo, lugar mais alto, e essa seria uma grande estratégia. Olha a proposta do tentador. Ele aparece como um marqueteiro de eleições, sabe? Marqueteiro político. Olha, se você se jogar e você clamar, não é? E você fizer isso, Deus mandará os seus anjos e você será reconhecido como Messias. Que entrada gloriosa é essa? Você vai ser reconhecido como Messias. Essa era a ideia, não é? Mas é claro que Jesus também repudia tudo isso, porque ele diz: não tentarás ou não desafiarás de forma insolente a Deus. Porque se uma coisa que Jesus tinha era a certeza do cuidado do Pai.
e ele deveria seguir o plano do Pai e não os seus planos. Não era ele que importava, mas a vontade de Deus na vida dele que importava. Às vezes, nós queremos fazer com que a nossa vontade seja a vontade do Pai. Torcemos várias coisas para isso, mas Jesus aqui nos dá uma lição muito especial. Bom, a gente não tem tempo nenhum aqui, é sempre muito apertado, mas eu quero lembrar você que a gente aprende com essa história a não vivermos só de pão, mas estarmos prontos para o deserto, se Deus quiser. E que no deserto nós somos fortalecidos e a provação tem essa finalidade, né, de nos fortalecer e nos fazer mais parecidos com Jesus. E quantas vezes a voz diz: cuide-se, cuide de você, cuide dos seus projetos. Essa é uma voz perigosa. Tome cuidado com isso. A segunda é para nós não desejarmos os reinos dos homens ou o reino dos homens, a glória humana que é tão efêmera, passageira, tão boba, tão superficial, mas sermos realmente aqueles que obedecem a Deus e que priorizam que Ele e o seu nome seja glorificado, sempre a Ele. E o terceiro é que a gente não precisa testar Deus e provar o amor de Deus. Sabemos que Deus nos ama. Mas em tudo isso, que é muito importante, correndo, eu lembro o seguinte, eu falei isso ontem, quero dizer aqui de novo. Cuidado com essas vozes. Cuidado com o coração. Se há alguma coisa que a gente tem que guardar é o coração. Essas vozes estão sempre falando coisas. Essas vozes estão sempre nos ameaçando e nos tentando. Então, guarde o teu coração. Firme-se no cuidado de Deus que está sobre cada um de nós. E vamos lá, seguindo a vida diante do Senhor, vivendo dia a dia numa entrega completa e sabendo que Ele cuida de nós. Esse foi o nosso Novamente de hoje.